Bom dia, meus queridos. Que a paz esteja com todos. Está gravando, está vendo? O estudo da lição que nós estamos fazendo aqui em Petrópolis. Damos graças ao Senhor que Deus tem provido lições muito oportunas para o tempo em que estamos vivendo. Iluminados com a glória. Iluminados com a glória de Deus. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Nós representamos os anjos de Apocalipse 14. O que é ser um adventista do sétimo dia? Um adventista do sétimo dia é um mensageiro, representado com um anjo de Apocalipse 14, para dar uma mensagem ao mundo de advertência do período do fechamento da porta da graça, onde vai cair as pragas, onde vai se manifestar a ira de Deus. Então, nós existimos por quê? Justamente para trazer essa mensagem. E nós agradecemos a Deus que nos dá, nessa lição, essas orientações, nos mostrando qual é o nosso papel como um povo que foi levantado nessas últimas horas da história. Nós acreditamos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que está no céu intercedendo e perdoando pecados, e que o santuário é o caminho da salvação, e o santuário sendo estudado, nós chegamos no lugar santíssimo, onde está a lei do amor, que é o caráter de Deus. Aqueles que quiserem ter o amor que Jesus tem, que Jesus teve aqui conosco, e que Deus, que é amor, se nós queremos estar em conformidade com o amor, tem a lei do amor, que é amar a Deus e amar ao próximo, que é o resumo da lei dos 10 mandamentos. Nós vamos ler uma citação que está no dia de domingo, no rodapé da lição de domingo. Paulo nos exorta a não dormir como os demais, porque o período final da história, que é o período de Laodiceia, nós encontramos a parábola das virgens, que se aplicava perto de 1844, quando os cristãos protestantes adormeceram, como também nessas últimas horas da história, que Laodiceia iria se comparar com as 10 virgens que iriam adormecer. Todas elas tinham lâmpadas, que representa o Espírito Santo que iluminou as doutrinas de salvação. Porém, o azeite, que representa o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, que deveria ser a nossa reserva para essa última hora da história, 5 não tinha essa reserva. Elas adormeceram, as 10, mas foram despertadas. Foram despertadas porque aí viria o noivo. Mas a metade delas não tinha o espírito de profecia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Se corromperam e não tinha a reserva, que é o azeite.
Paulo nos exorta a não dormir como os demais. O que isso significa? Como podemos saber se estamos dormindo e, se estivermos dormindo, o que será preciso para nos despertar? O que vai ser preciso para nós termos um despertamento, se Laodiceia nos mostra, né, profeticamente, que nós estamos dormindo? O que vai nos despertar? Então nós temos no Espírito de Profecia umas citações a respeito de Laodiceia, e que nós queríamos passar para os irmãos o que nós precisamos para ser despertados nesse período final, o qual as 10 virgens que representa a pureza, que tem a doutrina pura, o que elas necessitam para ser despertada nessa última hora da história. Em O Processo de Prova, que é um capítulo do livro Testemunhos Seletos, volume 1, nós vamos ver na página 473, vamos ver exortação para a crise final. 473 está mensagem aos laodiceanos. Mensagem aos laodiceanos. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus, que professa crer na verdade presente. Qual é a verdade presente? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhes o zelo. Deus deu a conhecer que queria que os homens, localizados no grande coração da obra, corrigissem o estado de coisas ali existente e se mantivesse como fiéis sentinelas em seu posto do dever. Deu-lhes luz acerca de todos os pontos, para instruir, animar e confirmar esses homens, segundo o caso o exige. Apesar de tudo isso, porém, os que deviam ser fiéis, verdadeiros, fervorosos no zelo cristão, de temperamento benévolo, conhecendo e amando sinceramente a Jesus, encontram-se a ajudar o inimigo de Deus, a Satanás, em enfraquecer e desanimar aqueles que são fiéis a Deus, que está usando para edificar a obra. Que Deus está usando para edificar a obra, Satanás usa esses nominais para estorvar a obra que o Senhor precisa fazer nessa última hora. Aplica-se a esta classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia não cumprem com seu dever. São deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam resistir inteiramente
e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Agora é muito importante essa exortação, que a única esperança para esses mornos laodiceanos que não estão querendo se despertar, a única esperança para esses laodiceanos é uma clara visão de sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza de sua enfermidade. Nem são frios nem quentes, ocupam uma posição neutra e, ao mesmo tempo, lisonjeiam-se de não necessitarem de coisa alguma, não querem conselhos, não querem exortação, querem calar a boca dos atalaias. Nem são frios, nem são quentes. Como água morna, são nauseantes de seu paladar. Como uma água morna para Deus, eles são náuseas para Deus, náuseas no paladar de Deus. Não se empenham inteiramente e de coração na obra de Deus. Identificam-se com seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos, pessoais, exijam. Carecem da obra interior da graça no coração. Acerca desses, Deus diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A doença da alma é chamada mornidão. Está na página 477. Não sentiam, portanto, necessidade de auxílio. Terrível é esta condição. E ainda buscar justificar-se. Ficam se justificando. Eu tenho filhos. Eu tenho netos. Se justificam diante de Deus. Não sentem, portanto, necessidade de auxílio. Não sentem a necessidade de um auxílio de quem está sendo usado pelo Senhor. Mas terrível condição é essa. E ainda buscam justificar-se. Não necessitamos de seus conselhos, não necessitamos dessa exortação de temores, não necessitamos de sua sensibilidade de piedade, sua demonstração de piedade. Que cegueira! Tomar a luz por trevas. Meus queridos irmãos, não é eu que estou falando. Deus está usando pessoas que Ele tem usado para dar um despertamento. Nós temos um conselho para essa última hora, que nós podemos ler o que Deus fala. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 45. E o meu conselho para os irmãos é: despertem,
despertem porque estamos nas horas finais. A exortação desse capítulo 45 de Mensagens Escolhidas, volume 2, é a que fala em Apocalipse 18, verso 4. Sai de Babilônia, saia das cidades, para que não sejas participantes dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Que Deus tenha misericórdia e ilumine, e que o Espírito Santo ainda insista nos corações que estão endurecendo. Que o Senhor possa nos ajudar a vencermos o eu, mortificar as nossas vontades, nossos gostos, para fazer a vontade de Deus e salvar as nossas almas. Estamos no final da expiação, aonde vai passar o verão, passou a cega e, vamos dizer, estamos perdidos. Deus tenha misericórdia de cada um, que tenha uma boa semana.